Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o livro Alice no País das Maravilhas, do escritor Lewis Carroll. Essa é uma obra que está na lista de leituras da Unicamp. Nessa altura vocês já devem estar vendo minha tela, né? Esse é o percurso que a gente vai seguir hoje. Então, eu começo fazendo uma introdução sobre a obra. Depois, a gente vai fazer um resumo por capítulo, né? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente naquelas partes que não estão nas adaptações cinematográficas, tanto a animação da Disney quanto o filme live action de 2010. Essas são as partes mais importantes e que eu acho que tem mais chance de caírem no seu vestibular. A gente vai fazer análise de alguns aspectos da narrativa e, por fim, eu vou apontar algumas personagens que são mais centrais. Esse é um livro que foi escrito pelo Lewis Carroll. Esse não é o nome dele, é um pseudônimo, ou seja, a forma pela qual ele assinou, e faz parte, né, da literatura inglesa. E esse é um ponto de virada nos vestibulares, porque até então, né, as provas elas costumavam cobrar livros da literatura em língua portuguesa, tanto o Brasil, Portugal, alguns países da África, né, tipo Angola, Moçambique. Então esse romance ele representa realmente uma quebra de paradigma e cabe a gente se perguntar por que Alice está sendo cobrada em um vestibular de grande porte como a Unicamp. O que ela tem para nos dizer? Quais que são as críticas que esse livro levanta? Então, uma dessas críticas é a sociedade da era vitoriana, né? Ou a educação desse período histórico, que pode ser definido da seguinte forma: é o período que compreende os anos de 1837 e 1901, em que o Reino Unido era governado pela Rainha Vitória. Essa época da Revolução Industrial, né, em que várias pessoas saíram dos campos para trabalharem nas grandes cidades, né, no interior das fábricas. E isso, apesar de todo o otimismo, né, em torno da Revolução Industrial, isso também gerou uma série de problemas, como, por exemplo, a pobreza, o trabalho infantil, certo? E outro ponto que o livro critica de forma bastante contundente é a educação desse período, que era muito baseada na memorização das lições. Então, a criança não tinha muito senso crítico, não tinha pensamento próprio. Ela basicamente repetia aquilo que os adultos diziam, né? E que tinham muitas vezes um teor moralizante, ideológico, ou seja, tudo tinha que ter uma moral. E isso até nos lembra as fábulas, né? Que são aquelas historinhas em que os personagens são animais e que encerram uma moral, né? Alice vai contra tudo isso. Então, é, é um romance, né, que tem como protagonista uma menina que aceita comida de estranho, que come cogumelo, ou seja, que faz tudo de errado. Isso porque Alice não tem moral, né? Vai contra essa educação da era vitoriana, que é um período de regras de conduta muito rígidas, né? Tá certo? Então, isso é bastante importante, né, em relação a essa obra. Então, vamos fazer um resumo do que se passa nessa narrativa. O capítulo 1, ele se chama Pela Toca do Coelho, né? Então, a Alice, ela estava sentada ao lado da irmã, na ribanceira, quando ela viu um coelho branco falante com um relógio passar correndo. Bom, aqui a gente entende, né, que não existe uma distinção muito clara da onde termina a realidade, né, vivenciada pela Alice, pela sua irmã, e aonde começa o sonho do País das Maravilhas, tá? O que o autor queria dizer quando ele fez isso? Ele queria dizer que os limites entre realidade e fantasia, né, entre consciência e devaneio, entre realidade e sonho, eles são borrados, eles não são nítidos, né? Então a Alice, ela segue o coelho branco até uma toca, ela despenca em um poço durante vários minutos, desafiando inclusive as leis da física, isto é, né?
O País das Maravilhas, ele não é regido pelas leis do mundo natural, tá? E então a menina ela chega num salão que tinha uma minúscula porta e também tinha uma mesa acima da qual tinha uma garrafa com o imperativo beba-me. A menina ela obedece, acaba diminuindo de tamanho, né? Mas ela não consegue passar pela portinha, porque ela deixa a chave, né, dessa porta que estava trancada em cima da mesa, né, nesse salão, tá certo? Bom, o segundo capítulo ele se chama Lagoa de Lágrimas. Alice ela come um bolo que estava acompanhado dos escritos Coma-me. Ela aumenta de tamanho e finalmente alcança a chave que se encontrava acima da mesa. Mas agora ela não tinha estatura, né, para passar por essa minúscula porta. Portanto, ela começa a chorar e as suas lágrimas elas se transformam em uma lagoa. Bom, o coelho ele estava com bastante pressa, né? E ele derruba um leque e um par de luvas. A Alice, quando segura esse leque que o coelho havia deixado cair, ela acaba encolhendo, tá? Então, dessa forma, ela conseguiria, né, passar pela portinha, não fosse o fato de que ela esquece de novo a chave em cima da mesa, né? A qual ela não mais alcança, tá? Então, esses são os dois primeiros capítulos. Eu gostaria de fazer alguns comentários antes da gente prosseguir. Primeiro, que no começo da narrativa, percebam que os objetos, né, os alimentos e os animais também, como a gente vai ver um pouquinho adiante, eles dão ordens para a protagonista, né? Que ao longo da narrativa vai acabar se transformando, né? Esse livro, ele também trata da passagem da infância para a pré-adolescência, ou seja, ele traz esse aspecto do amadurecimento da Alice, né? Essa é uma menina que ela passa por várias transformações físicas mesmo, né, da sua altura ao longo da história. Mas talvez uma transformação mais interessante do que essa física, né, de mudar a sua altura, seja justamente a transformação psicológica pela qual ela passa. Então, esse processo de amadurecimento, em que a protagonista, inclusive, vai construir a sua própria identidade, né? Ela vai se redescobrir, ela vai responder a pergunta: quem sou eu? Tá certo? Bom, então, só queria que vocês tomassem cuidado com esses aspectos, né? No começo da narrativa também, ela chora bastante, e a gente vai ver que ao longo da história, isso vai acabar não acontecendo mais, tá certo? Porque ela cresceu. Capítulo 3, uma corrida em comitê e uma história cumprida. Bom, portanto, havia se formado essa lagoa de lágrimas quando Alice era gigante, e agora, quando ela se encontra pequena, ela vai nadar até a margem acompanhada de um camundongo, que também estava ali naquelas águas. Eles decidem correr para que ficassem secos, e o ratinho ele conta uma história para a garota, que não presta atenção, então o camundongo ele vai embora, ok? Aqui algumas imagens para a gente fixar o que se passou até então. Na figura mais à esquerda, a gente tem o coelho branco, essa personagem responsável por desencadear a curiosidade da Alice, que o segue até uma toca, caindo em um salão onde havia uma portinha e uma mesa em cima da qual tinha uma garrafa, cujo conteúdo a garota bebe, diminui de tamanho, só que ela esquece a chave em cima da mesa, então ela não consegue abrir a porta trancada. Depois ela vai até comer um bolo com os escritos Coma-me, vai aumentar o seu tamanho, como a gente vê aqui na imagem mais à direita, mas mesmo assim não consegue passar pela porta porque a chave ficou em cima da mesa. Ela vai começar a chorar, as suas lágrimas formam uma lagoa de lágrimas, no interior da qual ela vai nadar, né, depois de diminuir, de novo, né, em conjunto com um camundongo. Portanto, é isso que se deu até aqui. No capítulo 4, Bill paga o pato, o coelho reaparece, ele vai chamar Alice de Mary Ann, que era sua criada, a sua empregada,
e vai lhe ordenar que fosse até a sua casa para pegar um leque e um par de luvas que ele havia derrubado. Vamos lembrar dos capítulos anteriores. A protagonista obedece e dentro do quarto do coelho ela se depara com uma garrafa cujo conteúdo é bebido por ela. Ela vai ficar gigante novamente, ficando presa no interior do quarto do coelho. Aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? Então, Mary Ann, uma forma pela qual Alice é chamada. Ao longo do livro, a menina ela vai receber várias denominações diferentes. E isso aponta para o fato de que ela é uma personagem fragmentada, que ainda não tem uma identidade muito bem definida, tá? Então, ela vai definir essa identidade por meio de uma alteridade. Ou seja, para descobrir quem ela é, ela vai descobrir quem ela não é. E ela vai descobrir quem ela não é por meio dos outros. É daí que entra a alteridade. Então, logo no começo da narrativa, ela vai se equiparar a Mabel, que é uma das suas amigas menos inteligentes, porque a Alice ela se faz uma série de perguntas de matemática, geografia, e depois de errá-las, ela vai se comparar, ela vai se equiparar com essa Mabel. Então, é uma das primeiras formas, né, pela qual ela é chamada no livro. Em seguida, ela vai ser confundida pelo coelho com a Mary Ann, com a sua empregada. Então, tá aí uma outra forma, né? Uma outra denominação para Alice, né? Para a mesma personagem. Em seguida, a gente vai ver que, ela fica presa no quarto do coelho, e aí o coelho vai chamar Alice de monstro, né? Quando ela tá lá gigante. Então, outra forma pela qual ela é chamada. E depois de crescer novamente, mais adiante na narrativa, ela vai ser confundida com uma cobra por uma pomba, porque o seu pescoço ele teria ficado muito longo, né? Então, Alice é uma personagem fragmentada, certo? E também é muito interessante essa imagem simbólica de uma menina que cresce e não cabe mais no quarto. Isso aponta para uma menina que quer mais liberdade, que quer conquistar o mundo. Aquele quarto acaba ficando pequeno para ela. Essa mesma ideia de amadurecimento, de crescimento, ok? Todas essas transformações que a menina vai passar no decorrer da obra. Bom, Bill, que era o lagarto, ele que ficou encarregado de resolver o problema. Que problema? O fato da Alice ter ficado presa no quarto do coelho. E vai receber, né, esse lagarto, um pontapé da menina quando ele tentava descer pela chaminé do quarto. A solução que encontraram foi a de jogar bolos na Alice, ela come um deles e acaba encolhendo novamente. E assim ela consegue sair da casa do coelho. Capítulo 5, o Conselho de uma Lagarta. Depois de sair desse quarto, Alice vai para o bosque e vai se encontrar com uma lagarta azul fumando um narguilé em cima de um cogumelo, aquela personagem super conhecida e que está presente nas adaptações, né? A lagarta vai perguntar quem é você para Alice, que não tem uma resposta, né? Ela não sabe quem ela é a essa altura do livro. O animal então diz que um lado do cogumelo a faria diminuir e o outro aumentar. Ela come um dos lados do cogumelo, ela aumenta de tamanho, de forma que ela acaba sendo confundida com uma cobra, tá? Por uma pomba, porque o seu pescoço havia ficado muito longo. Mas finalmente ela consegue controlar a sua estatura, depois que ela pega outro pedaço do cogumelo. Enfim, se no começo da narrativa Alice não consegue controlar o seu tamanho, agora ela pode, com a ajuda da lagarta. E, inclusive, é bastante interessante a escolha desse animal, né, para questionar a Alice sobre quem ela é e tudo mais. Porque a lagarta é um animal que representa a metamorfose, né? A lagarta é um bicho que vai se transformar na borboleta, ok? E da mesma forma, a Alice, ela tá passando por uma metamorfose da infância para a pré-adolescência, ok? Então, nada mais justo do que a lagarta, ela se colocar no caminho da Alice, ok? Nessa descoberta sobre quem ela é, tá? Sexto capítulo, Porco e Pimenta. A Alice chega, de repente, para uma casinha onde estavam a duquesa
Essa é uma personagem que eu vou destacar bastante, porque ela não está presente nos filmes. Essa duquesa minava um bebê, que a Alice vai até pegar no colo uma hora, e ela vai ver que esse bebê está se transformando em um porco. Essa é a chamada estética do nonsense, que é muito bem trabalhada pelo Carroll no livro. Então, o que é o nonsense? O nonsense é ausência de sentido, é ausência de lógica. Essa é uma corrente estética que está muito presente no Alice, né, nas obras do Carroll, de uma forma geral, tá? E o fato de um bebê se transformar em um porco é um representante, é um exemplo desse nonsense, tá certo? Bom, além disso, nessa casa também tinha uma cozinheira mexendo no caldeirão de sopa apimentada. Estava tão apimentada que as pessoas da casa espirravam em decorrência disso. E também estava presente o gato de Cheshire, que é aquele gato sorridente também super conhecido. Alice vai perguntar para ele para qual caminho ela devia seguir, e o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É uma citação bastante conhecida, vocês já devem ter visto em alguma rede social por aí. E depois ele vai afirmar que todos ali, no País das Maravilhas, eram loucos, inclusive ele mesmo e a menina. Bom, e aqui a gente tem uma distinção do gato em relação aos demais personagens. Porque, assim, se todo mundo é louco, mas o gato reconhece a sua própria loucura, e ele é o único que faz isso, então ele ganha traços de sanidade. Ou seja, ele não é tão louco como as outras personagens que não reconhecem esse estado, né, de loucura. Tudo bem? Bom, ele vai apontar dois caminhos para a protagonista, um que levava ela até o chapeleiro maluco e outro para a lebre de março. Alice acaba optando pelo segundo, ou seja, ela quer ver a lebre de março por achar que ela não era tão doida, e o gato ele desaparece, como ele costuma fazer, ok? Bom, aqui eu chamo a atenção para o significado dos nomes, chapeleiro maluco e lebre de março. O primeiro, chapeleiro maluco, é uma expressão da era vitoriana. E por que existe essa expressão, né? Ela era usada para se referir a pessoas com problemas de saúde mental, porque as pessoas que faziam chapéus, elas muitas vezes elas eram intoxicadas com mercúrio. Então é daí que surge a figura do chapeleiro maluco, né? Tão comum na era vitoriana. E por que lebre de março? Por que março? Março é a temporada de acasalamento dessa espécie. Então é o período no qual ela fica mais louca, com um comportamento mais errático, vamos colocar assim. Aqui, de novo, para vocês fixarem, a primeira imagem, a gente tem Alice presa no quarto do coelho, depois de crescer. É super importante, né? Porque é a menina que não cabe mais no conforto da casa, no conforto do quarto, e almeja mais liberdade, certo? Depois o Bill, o lagarto, vai até tentar descer pela chaminé para resolver esse problema dela estar presa aqui no quarto, mas o que acaba diminuindo a sua estatura realmente são os bolos que jogam nela e que ela acaba comendo, tá? E consegue, dessa forma, sair desse quarto. Depois ela vai se encontrar com a lagarta, aquela lagarta azul, fumando narguilé em cima do cogumelo. A lagarta, aquele bicho que representa a metamorfose e que vai ensinar a menina a controlar a sua estatura por meio da ingesta dos lados do cogumelo, certo? E até é estranho o fato de um cogumelo que é circular ter lados. Isso faz parte do nonsense desse livro, que é bastante importante. Certo, gente? E posteriormente, a menina vai no interior de uma casa onde se encontrava a duquesa, aquela personagem que eu destaquei para vocês, que ninava um bebê que vai se transformar em um porco, acompanhada da sua cozinheira, que mexia um caldeirão cheio de sopa apimentada, e o gato de Cheshire, que basicamente dá dois caminhos para Alice, sendo que a menina escolheu se encontrar com a lebre de março. Então, no capítulo 7, um chá maluco, ela vai na casa da lebre, em frente da qual havia uma mesa, onde a lebre, o chapeleiro e o arganaz tomavam chá. Arganaz, que é sinônimo, aqui pode ser entendido como sinônimo, né, de caxinguelê,
que é uma espécie de roedor, é um ratinho. Então, os três tomavam chá. E vai ter, bom, basicamente, duas coisas que eu destaco aqui. O chapeleiro, ele vai contar um enigma para Alice. E qual que era esse enigma? O enigma é o que um corvo tem de semelhante a uma escrivaninha. E, enfim, tem várias teorias que podem explicar a resposta para essa pergunta. A de que eu mais gosto, né, vai dizer que a resposta, né, ou seja, o que aproxima a escrivaninha e o corvo é um escritor que é o Allan Poe, né? Tudo bem, gente? Então, assim, por que ele aproxima as duas coisas? Porque ele é autor de O Corvo, certo? Ele tem um livro que se chama O Corvo, e ele escreveu esse livro em uma escrivaninha. Então, essa seria a resposta para essa pergunta. O escritor Edgar Allan Poe, tudo bem? Existem até outras respostas possíveis, né? Vocês encontram bastante dessas respostas na internet. E a outra coisa de interessante que vai surgir dessa cena é o fato de que o chapeleiro ele vai personificar o tempo, ou seja, o tempo aqui ele é tratado como personagem, como pessoa, e o chapeleiro vai dizer que brigou com ele. E depois disso vão ser eternamente 6 horas da tarde, ou seja, hora do chá. E aqui é interessante a gente fazer uma reflexão, porque quantos de nós não somos brigados com esse tempo personificado, né? Ou seja, quantos de nós vive correndo, vive, parece que atrasado para alguma coisa, sempre atrás dos nossos compromissos, né? Porque a gente não tem uma relação tão boa com o tempo. E o próprio chapeleiro vai dizer que se a nossa relação fosse melhor, fosse uma relação menos hostil, o tempo poderia fazer o que a gente bem entendesse com o relógio, tudo bem? Então, essa ideia de que algumas pessoas são brigadas com o tempo, algumas pessoas parece que sempre estão correndo contra o relógio, né? Para fazer o possível e o impossível. Enfim, esse é só um pensamento. Bom, o capítulo 8, ele se chama O Campo de Croquet da Rainha. Então, depois de sair desse chá, né, a Alice atravessa um portal em uma árvore, chega àquele salão do início da narrativa e finalmente consegue passar pela portinha. Vamos lembrar que agora ela tem posse dos dois lados do cogumelo, então ela controla melhor a sua estatura. Bom, ela passa pela portinha, chegando a um jardim, onde 3 cartas pintavam rosas brancas de vermelho. Esse episódio também super importante. Ele remete a um acontecimento histórico, né? Mas assim, primeiro, por que as cartas pintavam rosas brancas de vermelho? Porque a Rainha de Copas havia pedido para que fossem plantadas rosas vermelhas, mas as cartas plantaram erroneamente rosas brancas. E é por isso que deveria haver a pintura dessas flores antes que a Rainha de Copas pudesse ver aquele erro dos jardineiros. Enfim, e por que esse episódio é importante? Porque, como eu disse, ele remete a um fato histórico, que é a Guerra das Rosas, tá? Então, o que foi a Guerra das Rosas? A Guerra das Rosas foram uma série de lutas dinásticas que aconteceram pelo trono da Inglaterra, em que basicamente a gente tinha, de um lado, os Lancaster e de outro, os York, que eram representados pelas rosas vermelhas e brancas, né? Então, esse é o significado desse acontecimento, né, da narrativa. Tudo bem, gente? Super importante também. É uma outra referência histórica, além da era vitoriana, para vocês. Mas, para o desespero dos jardineiros, então, chega um rei e a rainha de copas. A rainha de copas, obviamente, que se irrita com as cartas, pede para que elas fossem decapitadas, certo? E depois vai convidar a Alice para um jogo de croquet, em que as bolas eram ouriços vivos e os tacos flamingos. Também uma cena bastante conhecida. Bom, e aí nesse jogo de croquet, o que chama mais atenção?
Então a rainha, ela pedia para que todos os seus adversários fossem decapitados. E, portanto, era um jogo bastante injusto, em que a rainha de copas basicamente ditava as regras, né? Inventava as regras à medida que o jogo ia acontecendo. Bom, e depois tem uma hora que o gato de Cheshire, ele aparece aqui, ele se recusa a beijar a mão do rei, e o rei dessa forma ordena que ele fosse decapitado. Qual que era o problema? O problema é que o gato, ele aparecia na forma de uma cabeça apenas, né? E, portanto, como você vai decapitar? Como você vai extrair a cabeça de um corpo ausente, de um corpo que não existe? Para resolver esse problema, eles chamam a duquesa, que era a dona, né, desse gato, tá? Então, ela que deveria resolver o problema de como que ele poderia ser decapitado. E, portanto, no capítulo 9, a história da tartaruga falsa, a duquesa ela surge e vai dizer que tudo tinha uma moral. A Alice acaba não concordando com isso, e a própria duquesa, ela dá alguns exemplos meio duvidosos, alguns exemplos que não fazem o menor sentido. Ou seja, aqui a gente tem de novo uma crítica para a educação da era vitoriana, né? Uma crítica às fábulas também, tá? Que está presente de outras formas no livro. Então, vai ter menção a uma série de canções da época, canções infantis mesmo, e sempre essas canções, elas tinham uma moral, mas elas são cantadas de forma errada pela Alice, por exemplo. Então, essa crítica, né, ao sistema educacional da época, é uma crítica ao fato de que os livros infantis devem necessariamente ter moral. O Carroll não acreditava nisso, ele acreditava que o livro tem que servir para a fruição, tem que servir para o prazer, tem que servir para a pessoa aproveitar aquele momento, né, em que ela está em contato com a leitura, tá bom? Então, essa aparição da duquesa, ela tem essa função, né, de criticar essa educação, né? Bom, depois a rainha deixa Alice com o Grifo para que se encontrassem com uma tartaruga falsa e para que essa contasse a sua história. Ela vai contar de quando ela ia na escola, no fundo do mar, etc. Bom, Tartaruga Falsa também é outro personagem super importante, porque se a gente pensar na imagem de uma tartaruga, por exemplo, nas fábulas, né, já que a gente está falando bastante disso, a tartaruga geralmente é a sábia, é a detentora de um saber, né, de um conhecimento que os demais animais muitas vezes não têm, certo? Detentora de uma experiência. Mas aqui ela é falsa, então a gente tem a subversão da imagem dessa tartaruga, porque a tartaruga falsa, ela é toda estranha, ela tem um aspecto meio estranho, que não parece muito bem uma tartaruga, ela fala uns absurdos que não tem muito sentido, né? Ou seja, está subvertendo essa imagem que a gente tem muito consagrada do que seria uma tartaruga, né? Esse ser super antigo e que, enfim, tem vários conhecimentos acumulados. Não é o caso da tartaruga falsa. Ok, gente? Bom, só recapitulando para vocês, aqui o campo de croquet da rainha, aqui a rainha, né, propriamente dita, também tem o rei de copas, os súditos, né, essas cartas que estavam aqui, e a rainha vai chamar a Alice para jogar o jogo de croquet, né, em que os tacos eram flamingos, as bolas eram ouriços vivos, certo? Bom, depois disso, a rainha de copas, né, depois de ordenar uma série de execuções enquanto ela jogava, ela vai deixar Alice com o Grifo para que eles fossem encontrar a tartaruga falsa. O Grifo, o que, que ele fala para Alice? Ele conta para Alice que, na verdade, todos aquelas personagens que haviam sido, que supostamente seriam decapitadas por ordens da rainha, eles, na verdade, não eram, porque, sei lá, o rei ia lá e perdoava eles sem que a rainha soubesse. Ou seja, a rainha não mandava em basicamente nada, né? Ou seja, ela dava ordens para o vento, tá? Ninguém obedecia aos pedidos de execução que ela basicamente fornecia para todo mundo. E esse é um aspecto bastante importante, porque a figura da Rainha de Copas aqui é uma figura muito mais ridícula
do que uma figura digna de se temer, né? Então a Alice não tem medo da rainha. A Alice acha a rainha ridícula, acha que a rainha é motivo de piada, tá certo? É isso que o Grifo conta para a menina Alice. Bom, eles vão conversar com a tartaruga falsa, observem o aspecto dela, né, todo estranho, certo? Por isso que ela é uma tartaruga falsa, né? Observem que ela não tem nem cabeça, nem patas de tartaruga, e ela fala um monte de abobrinha. No capítulo 10, a quadrilha da lagosta, os três conversam sobre a quadrilha da lagosta, que é uma espécie de dança envolvendo lagostas, e até o Grifo e a tartaruga falsa demonstram para Alice como que era essa dança. Enfim, importante mesmo é o capítulo 11, Quem Roubou as Tortas, em que a conversa entre os três é interrompida quando eles ouvem um grito de que estava começando o julgamento, em que o juiz era o rei, o réu era o valete de copas, que supostamente havia roubado as tortas da rainha e estava sendo julgado por isso. Entre as testemunhas estavam o chapeleiro maluco, a cozinheira da duquesa e a própria Alice, mas que não sabiam absolutamente nada a respeito desse crime, tá? O que coloca em xeque, de certa forma, coloca em xeque a lisura desse processo, né? Ou seja, era um julgamento de mentirinha, tá? Porque a rainha e o rei já queriam condenar o valete de qualquer jeito, né? Sem qualquer prova. Bom, no capítulo 12, final, a gente tem um depoimento da Alice, né? A Alice, ela vai depor, mas não sabia nada sobre o caso, e, aliás, não parecia haver nenhuma prova contra o valete. Eles até tentam usar uma carta em que não tinha nem a caligrafia, nem a assinatura do valete, para tentar incriminá-lo. O próprio júri também não sabia o que estava fazendo, e a rainha vai ter uma hora que ela vai dizer que a sentença deveria ser dita antes do veredito. A Alice, ela se irrita com isso. Então, vamos lembrar, no começo da narrativa, a Alice sempre chorava, e agora ela se irrita, ela se revolta contra a Rainha de Copas. Portanto, surge aqui uma Alice muito mais subversiva. Ela finalmente consegue encontrar a sua identidade, né, que é de um sujeito questionador, um sujeito que não aceita, né, tudo que lhe falam. Bom, então a Alice se irrita, ela deixa bem claro que ela não tinha gostado disso. A rainha ordena que cortem a sua cabeça e, como resposta, o baralho todo sai voando para cima da garota. Quando ela finalmente acorda do seu sonho, e ela estava, né, do lado da irmã, enfim, tudo de volta, tá certo? O sonho do País das Maravilhas finalmente acabou. Aqui à esquerda a gente tem a imagem do julgamento desse processo das tortas, tá certo? Essa análise, né, que eu coloquei aqui, na verdade, são informações que vocês já têm, que eu já fui falando ao longo do nosso resumo, mas vamos só pontuar algumas coisas. Então, o nonsense é um gênero literário que subverte ao criar narrativas as regras da lógica, desafiando inclusive os limites da linguagem. Bom, a obra vai abordar os temas como loucura, o tempo, vão ser esfumados os limites entre sonho, fantasia, devaneio e vigília, realidade e consciência, e também vai haver a presença forte do componente onírico. O que é onírico? Onírico é relativo a sonho, então vai ter uma atmosfera de sonho no País das Maravilhas. O estilo envolve uma linguagem complexa, carregada de elementos simbólicos, que muitas vezes beiram o absurdo, que é o nonsense. Vai haver trocadilhos, associações semânticas, polissemia, ambiguidades, palavras de duplo sentido, etc. O narrador, ele não é personagem, portanto, ele é um narrador em terceira pessoa, onisciente, que sabe tudo o que está se passando dentro da mente da Alice, por exemplo. Ele se mostra simpático à personagem central e vai dialogar também com o leitor. Já comentei que o livro opera com várias subversões. Por exemplo, a voz infantil tem mais força do que a voz do adulto. Vai haver subversão constante de contos de fadas, fábulas infantis. A obra também não tem uma moralidade. A literatura vai servir aqui como fruição, né? A literatura não tem necessariamente um papel pedagógico de ensinar as crianças. E também vai haver uma crítica ao sistema de educação da época,
uma crítica à monarquia, por exemplo, uma crítica à Rainha Vitória, representada pela Rainha de Copas, mas por extensão uma crítica a toda e qualquer figura de autoridade. A autoridade, ela precisa ser questionada, né? Já comentei com vocês o episódio em que as rosas são pintadas pelas 3 cartas de vermelho. Isso faz referência à Guerra das Rosas, em que os York lutaram contra os Lancaster pelo trono inglês, né? Essas 2 casas eram representadas pelas rosas branca e vermelha, ok? E agora as personagens. A Alice, já falei com vocês também. Ela está redescobrindo a sua identidade, num processo em que ela também perde a sua inocência, então passando da infância à pré-adolescência. A Rainha de Copas é uma personagem ridícula, né? E um aspecto interessante da Rainha de Copas é que ela é uma monarca em um regime de monarquia constitucional. Por que ela é uma monarca em um regime de monarquia constitucional? Porque os poderes dela são limitados. Então, quando ela pede para que algumas execuções sejam feitas, isso não é cumprido, porque ela está no interior de uma monarquia constitucional em que o monarca não pode tudo, ele acaba sendo limitado, tá? Outras personagens, então, Coelho Branco, lembrando que a lagarta é o símbolo da metamorfose, a duquesa também, destaco para vocês aquela cena em que ela vai dizer que tudo tem uma moral, e depois isso meio que é negado com a história da falsa tartaruga, que diz um monte de coisas desconexas. A história da falsa tartaruga não tem moral nenhuma, é uma história completamente perdida, uma história de doido, uma história nonsense, né? A gente também tem o gato de Cheshire, que ao reconhecer a sua loucura, ele é a única são, né, naquele espaço. O chapeleiro maluco, que vai ser testemunha no processo das tortas, vai despertar o senso de justiça da Alice, que vai se revoltar no final contra a Rainha de Copas. E a Lebre de Março também, lembrando que março é a temporada de acasalamento da espécie. Bom, o que tem de interessante nesses personagens? Muitos deles são animais com características humanas. Quando a gente atribui características humanas a entes não humanos, a gente tem a prosopopeia, a personificação, aqui sinônimos, né? Tudo bem, gente? Então, figuras de linguagem para vocês também. Só alguns avisos, principalmente para quem viu, para quem gosta dos filmes. Esses personagens aqui, os gêmeos, Tweedledee e Tweedledum, eles são personagens de Alice através do Espelho, que é o segundo livro do Carroll, e, portanto, não aparecem em Alice no País das Maravilhas. Não são personagens do livro que cai na Unicamp, perfeito? Assim como o Jaguadarte não aparece nesse livro, assim como a Rainha Branca também não aparece nessa história, né? Que são personagens do live action, tudo bem? Eu acho que a animação é muito mais fidedigna ao livro do que o live action de 2010. Muito embora essa ideia, né, de que é uma crítica a todo aquele sistema, né, da era vitoriana, isso está presente basicamente em todas as obras que envolvem Alice, que é algo fundamental também. Queria deixar essa citação da Virginia Woolf, né, quando ela fala sobre Alice, e me coloco à disposição para possíveis dúvidas, ok? Então, sintam-se à vontade para me procurar se vocês precisarem, tá certo? Um abraço e tchau, tchau.